VBA no Excel para iniciantes. Canal Programador Excel VBA com Gleidson Pereira. Inscreva-se. Essa é a nossa 35ª aula de nosso curso de Excel VBA com o banco de dados Microsoft Access. Atenção, lembre-se que apenas as 15 primeiras aulas estão disponíveis no nosso canal de forma gratuita. A partir da 16ª, só quem tem o link para acessá-la pode dar continuidade aos estudos. Então, aconselho a você que assistiu às 15 primeiras aulas, dar continuidade aos seus estudos, adquirindo nosso curso pelo preço promocional de R$ 69,90. E este curso está com a gravação das aulas em andamento. Como é que funciona? Conforme eu publico os vídeos lá no canal, você recebe o link ou por e-mail ou pelo WhatsApp, como preferir, certo? Como essa é a 35ª aula, ou seja, 34 aulas já foram publicadas e você já pode estar dando continuidade aos seus estudos. Então, entre em contato aí comigo pelo e-mail ou pelo WhatsApp que está aparecendo em sua tela para maiores informações. São mais de 40 aulas deste curso. Caso você só venha adquirir este curso após a gravação de todas as aulas, infelizmente o preço não será o mesmo. Ele estará disponível por R$ 119,90. Entre em contato aí pelo meu e-mail, que está aparecendo em sua tela, ou pelo número do WhatsApp, para maiores informações. Na aula de hoje, vamos estar dando continuidade, certo? À programação do formulário FRM Pesquisa Dízimos, onde na aula passada a gente fez a rotina para o carregamento dos dados para a nossa list view de uma outra forma, e fizemos a pesquisa por código. Então, neste vídeo, vamos estar fazendo a pesquisa pelo nome e pelo CPF. Então, você não vai deixar de aprender a programar por causa de R$ 60,90, não é? Você está esperando o quê para adquirir o curso? Quer fazer parte do nosso grupo do WhatsApp e ter suporte às suas dúvidas bem pertinho comigo? Está esperando o quê? Estou esperando por você. Me chama no WhatsApp que te dou mais detalhes. São mais de 40 aulas. Entre em contato aí pelo e-mail ou pelo número do WhatsApp. Pare de ficar pesquisando pelo Google, certo? Suas dúvidas e ficando cheio de mais dúvidas ainda. E faça um curso, certo? Onde suas dúvidas basicamente serão esclarecidas. E a você que não é inscrito, inscreva-se no nosso canal. Então, vamos executar aqui o nosso formulário para sabermos de onde paramos, certo? Vou clicar aqui no ícone do nosso formulário. E vou clicar no símbolo do cadastro, certo? Está carregando aqui o formulário. E vou clicar aqui no dízimo, certo? Para aparecer aquele nosso formulário. Então, na aula passada, a gente começou a programação aqui do quarto formulário, certo? Conforme eu clico aqui nessa lupa, ele chama o nosso quarto formulário para fazer pesquisas pelas iniciais, certo? Na realidade, ele faz a pesquisa por parte do nome, certo? Ou parte do CPF. No caso, é por parte dos caracteres, certo? Ou seja, se eu digitar qualquer número relacionado ao meu código, desde que ele exista, ele vai trazer, certo? Vai fazer um filtro. Se eu digitar qualquer letra que contenha o nome de alguém que esteja cadastrado, ele também vai fazer o filtro. E pelo CPF a mesma coisa, certo? Então, na aula passada a gente fez para o CPF, para o código membro. Aonde eu digitar 1, ele traz tudo relacionado a 1, certo? Se eu digitar o 4, ele também traz, pois ele buscou o 4 no número 14, certo? Pois contém o 4 no número 14, beleza? Então, essa é a mesma lógica para o nome e para o CPF. Então, vou fechar aqui ambos os formulários para a gente começar sem mais delongas, certo? Para termos acesso ao nosso Visual Basic Editor, o nosso famoso VBE, pressione Alt mais F11. Com o nosso VBE já aberto, pressione aí Ctrl mais R, que é o nosso atalho do nosso Project Explorer. Ou se preferir, clique em Exibir, Project Explorer, certo? Então, vou dar um duplo clique aqui no nosso FRM PESC Membros Dizi, que é este formulário, certo? O nosso quarto formulário. E o que é que eu vou fazer aqui, ó? Vou dar um duplo clique nesse objeto. Vou copiar toda essa estrutura, certo? Que basicamente é a mesma coisa que eu vou fazer para os demais objetos. Então, vou dar o Ctrl C aqui. Exibir objeto. E esse daqui está renomeado como que? Propriedades aqui. Vamos ver o nome TXT-nome, certo? E esse é o TXT-CPF. Então, vou dar um duplo clique neste. Observe que carregou aqui o evento Change, é do mesmo. Vou fechar aqui a janela das propriedades e do Project, para expandir aqui, certo?
Vou só deixar um espaçamento aqui para a gente poder focar só nesta rotina. Então, dentro do evento change do TXT_nome, o evento change, pessoal, conforme eu digite algo, ele já executa a ação, certo? Então, por isso que quando eu digito lá o número 1, ele já fez um filtro, certo? No TXT código, beleza? Então, o TXT_nome, conforme eu digite alguma letra, ele já vai fazer um filtro, certo? Então, eu vou colar essa rotina e, obviamente, vou mudar apenas o nome do objeto, certo? Que no meu caso vai ser a coluna código. Ao invés de eu estar buscando pela coluna código, eu vou estar buscando pela coluna nome, certo? Lembre-se que essa coluna nome faz parte lá da nossa tabela TB membros, onde eu salvo com o nome do membro. E obviamente vou mudar aqui o nome do objeto de TXT código membro para o meu mi.txt nome, ó. Já tem a propriedade TXT aqui adicionada. Então, se eu executar agora, ó, observe que eu vou filtrar pelo nome da pessoa, certo? Se eu botar o D, trouxe duas pessoas, certo? Por quê? Porque essa primeira pessoa aqui, ó, tem a inicial dela no nome, no início do nome. Já a segunda pessoa, que é o Gleidson, observe que ele só tem o D numa parte do nome dele, certo? Então ele trouxe, ó. Pois assim fica muito mais fácil, certo? Porque muitas vezes o usuário do sistema não vai lembrar do nome da pessoa, do primeiro nome, vai lembrar por parte do nome dela, certo? E às vezes até um sobrenome ou um terceiro nome, certo? Então, quando é pesquisa por parte do nome, fica muito mais fácil. Você há de concordar comigo. Então, trouxe dois registros, porque esses dois são membros, certo? E contém o D no nome deles. Se eu apagar aqui o D, ó. Se eu botar só o G, trouxe apenas o Gleidson, porque só o Gleidson contém o G no nome, certo? Não na inicial. Na inicial aqui coincidiu. Mas dentro dos nomes, só o Gleidson contém a letra G, ó. Se eu apagar aqui, ó, e botar a letra A, observe que não mudou nada, certo? Porque todas as pessoas aqui contêm a letra A no nome delas. Se a segunda letra que eu colocar coincidir com alguma delas, aí vai fazer o filtro, ó. Observe que agora trouxe apenas 3 pessoas, certo? Se eu colocar aqui, por exemplo, o L, ó, trouxe apenas o Carlos. Se eu botar aqui o Q, observe que trouxe apenas a Darklene, certo? Se eu apagar o Q aqui e botar, por exemplo, o I, trouxe o José Maria, certo? Então, observe que está funcionando perfeitamente a pesquisa por parte do nome. Então, vamos para o CPF. É a mesma lógica, certo? Então, eu vou fechar aqui. Visual Basic. Duplo clique nesse objeto. Vou copiar esta rotina. Ctrl C. Vou clicar. Vou por aqui mesmo, certo? Vou selecionar aqui o texto CPF. Observe que já me carregou o evento Changer. Eu fiz isso porque não tem nenhum outro evento ainda para ele, certo? Então, dentro do evento Change do CPF, vou dar um espaçamento aqui só para focar ele na tela aqui, certo? Para ficar mais fácil o entendimento. E, obviamente, vou colar o código. E o que é que eu vou mudar aqui? Do nome, eu vou pesquisar agora pela coluna CPF, que faz parte da nossa tabela TB Members. E, obviamente, vou mudar aqui o nome do objeto, ó. Vou colocar o meu, vou sobrepor esse daqui, apagando, meu mi.txt CPF, ó. Certo? E vou executar novamente, ó. Então, observe que eu tenho 3 CPFs aqui e tem 2 pessoas sem CPF, certo? Até deixei propositalmente, porque na hora que eu estiver atualizando os dados do membro, e esse membro estiver dizimado, mesmo sem o CPF, vocês vão ver que ao atualizar a base, aonde o membro foi cadastrado sem o CPF, por exemplo, ele vai atualizar também, certo? Então, por isso que eu deixei propositalmente os 2 membros aqui sem CPF. Ou seja, se eles dizimarem, mesmo na hora que eu vou fazer o dízimo, certo? É capturado o CPF do membro. Como não é o campo obrigatório, então vai em branco, certo? Porém, se na base de dados o membro trouxer o CPF dele para mim, certo? Vamos simular assim. Ele traz para mim, então eu atualizo o cadastro dele com o CPF. Porém, aonde eu fiz as saídas, certo? Os registros de dízimo para este membro, que não tinham CPF, essas bases vão também estar atualizadas, certo? Uma vez atualizada a base mãe, as demais vão estar atualizadas, certo? Então, vamos lá, ó. Vou botar o dígito 1. Trouxe apenas 2 registros, certo? Se eu colocar o 11, continua trazendo, observe que ambos começam com 11, certo? Se eu colocar o 2, obviamente só vai trazer 1. Se eu apagar aqui, trouxe os 3. Se eu colocar o 7, só trouxe 1, certo? E assim vai, beleza? Então aqui está concluído esse objetivo, beleza? Então, como já concluímos o objetivo dessa aula de forma rápida, vamos rapidamente só verificar um assunto que eu ia deixar para o próximo vídeo, certo? Que é o assunto do item clique.
Vou executar aqui este formulário só para vocês entenderem o meu raciocínio. Ó. O usuário está visualizando aqui o formulário, certo? Muitas vezes, dependendo de quantos registros tiver nele, ele não vai nem necessitar de fazer filtro. Ele simplesmente vai visualizar aqui os registros, certo? Por exemplo, ele pode clicar aqui no ícone e ao clicar nesse ícone, ele gostaria que aparecesse aqui a foto dele, certo? A foto representativa deste item selecionado, certo? E obviamente, aqui também vai trazer o código, o nome e o CPF vão estar auto-preenchidos ao clicar no item, certo? E como é que eu faço isso? Vou estar trabalhando com o evento item click do list view, certo? Então vou fechar aqui, Visual Basic, duplo clique aqui no nosso objeto, carregou aqui o evento principal que é o Before Label Edit, vou mudar para o evento item click, observe aqui ó, item click, e novamente vou dar um espaçamento aqui para a gente focar só nesse código, certo? Vou apagar aqui o Before Label, sem necessidade aqui pra gente. E vou copiar aqui o nome do objeto para ser mais breve, ó, Ctrl C. E vou novamente trabalhar com a nossa estrutura with, ó, with com o nome do meu objeto, o end, o it, certo? Para fechar a estrutura with aqui. E como você já sabe, tudo que eu estiver trabalhando aqui, vou estar trabalhando com o objeto. O VBA já reconhece, eu economizo código, certo? Então a primeira coisa que eu vou fazer é verificar se tem itens nesse list view, certo? Porque se não tiver, vai dar um erro. Então, para evitar esse erro, vou primeiro fazer uma verificação. Ó. Que quer dizer se o quê? Se o meu ponto list itens, ou seja, se os itens listados, certo? Ponto count foi igual a 0, ou seja, se não tiver nenhum item listado, certo? Se for igual a 0, então, exit sub. Vou colocar o exit sub aqui mesmo, certo? Na mesma linha, ó. Não dá problema, certo? A mesma coisa eu colocar aqui, ó, certo? Então vamos deixar dessa forma. Se o meu itens, se meus list itens, certo? Ou seja, meus itens listados, ponto .count, foi igual a 0, então exit sub, ou seja, essa linha de comando vai evitar de dar um erro na realidade, se eu não tiver nenhum item selecionado e eu clicar no list view, certo? Como vai trazer os dados para os meus objetos, iria dar um erro, certo? Então, com essa linha de comando, vai evitar mesmo que ele não tenha nenhum dado, vai evitar de dar erro, certo? Então, se essa condição for falsa, ou seja, se eu tiver itens listados no meu list view, ele vai executar o que estiver aqui abaixo. Que no meu caso vai ser o seguinte, coloco o meu mi.txt, código membro, ponto. Não tem necessidade de eu colocar aqui, mas vou botar o ponto text, e vai ser igual ao quê? Vai ser igual ao select, ao ponto select item. Certo? Ou seja, o item selecionado, que é sempre o primeiro item, que é a coluna 0, vai repassar o valor para o meu código membro, certo? Vou dar um enter aqui. O meu segundo objeto lá é o meu nome, certo? Que é a minha segunda coluna do list view. mi.txt nome.text igual. Agora, como é o subitem, eu coloco ponto select, certo? Select. Cadê o nosso select? Selected item, no caso, certo? Selected item. Ponto subitens. E aqui eu formo o subitem que eu quero, que no caso vai ser o subitem 1, certo? Que é a nossa segunda coluna do nosso list view. E agora eu vou copiar essa linha de comando para ser mais breve, ó. Ctrl C, Ctrl V, certo? Aqui no caso vai ser o meu CPF e vai pegar a terceira coluna do nosso list view que tem valor de 2, no caso, certo? Lembrando que a primeira tem valor de 0. Se eu executar aqui, ó, vamos ver como é que ficaria, ó. Se eu selecionar o Carlos Brito, ó, aqui, no caso, é txt-cpf, certo? txt-cpf. Vou executar novamente. E o end with sem o it. Vamos ver aqui onde foi o erro. Aqui, basicamente, acredito eu que foi devido a eu ter esquecido o end with, certo? Vou parar aqui o código. Duplo clique aqui no nosso list view novamente. E vou botar aqui end if, certo? Para fechar a estrutura aqui if. Vou executar novamente e vamos ver se agora corrige, ó. E agora trouxe lá, ó. Darklane, certo? Trouxe os dados dela. Se eu apagar aqui este item,
trouxe outro, certo? Obviamente a gente tem que colocar a rotina para limpar lá os objetos. Se eu clicar em outro, ó, por exemplo, Juan, trouxe lá os dados do Juan, certo? Se eu clicar aqui no Gleitos, trouxe os dados do Gleitos, certo? E por que está acontecendo esse sumiço dos dados, certo? Porque dentro destes eventos aqui, lembre-se que eles têm valores, certo? Então, dentro desses eventos aqui tem valores. Então, é como se ao selecionar aqui eu estivesse filtrando, certo? Tanto é que eu vou mostrar para vocês o seguinte, ó, vou fechar aqui, Visual Basic, duplo clique nesse objeto aqui, por exemplo, certo? Vou comentar esse código aqui dele, ó. Só para vocês entenderem o que está acontecendo lá, ó. Na realidade, vou comentar aqui do private, certo? Vou passar pelo CPF e vou vir até aqui, certo? Ou seja, estou comentando o TXT CPF, o evento change dele e o evento do TXT código membro, certo? Vou clicar aqui com o botão direito, barra aqui editar e vou clicar aqui no comment block. Só para poder ilustrar o que eu quero passar para vocês, ó. Vou subir aqui um pouco. Deixa eu localizar aqui novamente o outro que não comentou, certo? Vou clicar aqui em exibir, objeto. Se eu não me engano foi o nome, certo? O nome, observe que o nome eu não comentei. Então vou comentar aqui também o nome, vou selecionar, botão direito aqui na barra superior e vou clicar em comment block, certo? Para vocês entenderem o que está acontecendo lá, ó. Vou executar. Agora, os filtros aqui estão desativados, certo? Então se eu clicar aqui no Carlos Brito, ó, trouxe lá os dados do Carlos Brito e observe que não limpou o meu list view. Por que ele estava limpando? Porque eu estava passando valores para minhas textbox e elas têm funções, certo? E conforme eu passei os valores para elas estavam fazendo as funções delas, certo? Agora, como eu desabilitei, ó, conforme eu seleciono o item, eu passo esse valor para as minhas textbox. Por que isso? Porque esse formulário serve para que eu selecione o item e esse item seja repassado para aquele formulário anterior a ele, certo? Observe que ainda não traz a foto. E vamos mostrar agora, certo? Como fazer da foto. Duplo clique. Vou copiar essa estrutura aqui, Ctrl C. A minha foto está na minha coluna 3, certo? Perdão, na minha coluna 4 do List View. Porém, a primeira começa com o valor de 0. Então, seria o nosso subitem 3, certo? Então, vou dizer que a minha variável foto vai ser igual a isso daqui, certo? E, obviamente, vou colocar o nome do meu objeto, meu mi.img membro.dízimo.pictory igual a load Pictory, abro parênteses e formo a variável foto, certo? Essa variável foto eu vou basicamente deixar depois ela como pública, certo? A princípio aqui, ó, não lembro se eu declarei ela aqui neste módulo, vou selecionar aqui e vou clicar em definição, certo? Observe que ela não foi definida, então eu vou declarar agora. Mas vou depois declarar ela de forma pública, certo? Já que a gente está trabalhando bastante com essa variável. Então eu vou botar aqui dim foto as string, certo? E vou clicar aqui onde está piscando, última posição, para retornar, certo? Será que vai funcionar? Ah, aqui no caso é o subitem 3, certo? Vou executar. Vou clicar aqui, por exemplo, no Gleitos. Ocorreu o erro, certo? Arquivo não foi localizado. Depurar. Esse erro aqui, deixei propositalmente. Acredito que você já sabe do porquê, certo? Coloquei o cursor em cima da variável e mostrou lá só sem foto 1. É o nome da foto. Porém, tem que trazer o caminho, certo? O caminho não está salvo no banco de dados. O caminho vai ter que aparecer aqui na hora do carregamento. Então, vou parar aqui, duplo clique. E aqui dentro, ó, antes de eu passar este valor aqui para a minha variável foto, eu vou fazer o quê, ó? Vou colocar o nosso, dois espaçamentos aqui, colocar o nosso application, certo? Novamente, application.thisWorkbook.pet, aqui é pet, no caso, digitei errado, PATH, concatenado com que? Com a minha pasta, com a minha barra invertida, minha pasta membros, barra invertida, certo? E concatenado com o meu select item. A nossa pasta membros lá está com a inicial maiúscula, certo? Vamos ver se agora vai funcionar. Se eu selecionar aqui, ó, esse registro, observe que eu trouxe a foto dele, ó. Eu vou com o mesmo cursor mesmo, ao invés de eu clicar, vou passar aqui a seta de navegação do teclado. Mudei de registro, ó, mudou lá a foto dos dados, ó. Observe que está mudando também. Se tiver foto, obviamente traz a foto, ó. Então, beleza, ó. Então o evento item clique também já está programado neste vídeo. No próximo, a gente vai trabalhar com o evento duplo clique, certo? Porque é o seguinte, conforme eu dar um duplo clique nesse item, quero que ele repasse os valores para o meu formulário anterior a ele, certo? Vou fechar aqui, Visual Basic, exibir, Project Explorer, FRM Dízimos, no caso, ó. Vou executar.
Aqui é o seguinte, ó. Pense comigo. Eu não sei o código do membro, ou não sei o nome do membro, ou CPF, certo? Então eu criei esse formulário, o quarto formulário, e chamo ele através do pesquisar aqui, certo? Então quando eu selecionar aqui, por exemplo, o Gleidson, certo? Eu achei o membro, eu não sabia o nome dele, então eu selecionei aqui. Ao dar um duplo clique aqui, eu quero que esses valores sejam repassados para esse formulário aqui, certo? Para já autocompletar, porque, convenhamos, eu descobri aqui que o Gleidson é o registro 9, descobri o nome dele e o CPF dele todo, certo? Eu poderia vir aqui, ó, e botar um 9 e clicar agora em pesquisar, certo? Mas convenhamos comigo que não seria muito inteligente, certo? Se eu já tive o trabalho de fazer isso daqui, ó, seria muito mais prático dar um duplo clique aqui e repassar já esses valores para este objeto, certo? Então esse é o assunto do nosso próximo vídeo, beleza? Então se você está assistindo esse vídeo pelo grupo, o meu muito obrigado, pois sei que você adquiriu o curso, certo? Caso esteja assistindo o vídeo pelo canal, saiba que esse vídeo está disponível por tempo limitado. Então adquira o curso para dar continuidade aos seus conhecimentos, beleza? Então até o próximo vídeo, falou!